Seja bem-vindo ao IT Security Watch, o observatório mensal de cibersegurança. Sejam bem-vindos ao IT Security Watch, o podcast da IT Security, onde mensalmente analisamos os temas de cibersegurança, ciberrisco e ciberresiliência que marcam a atualidade. Neste 14º episódio vamos voltar a falar da NIS-2. Após o chumbo da moção de confiança, a proposta de lei da NIS-2 voltou a parar e este diploma só deverá ser aprovado em junho ou mesmo em julho. Para perceber qual é o ponto da situação, tenho comigo Mafalda de Brito Fernandes, advogada da Quatro Casas. Bem-vinda, Mafalda. Perguntava-lhe, com a moção de confiança rejeitada pelos partidos, a Assembleia da República acabou por ser dissolvida pelo Presidente da República numa altura em que se avizinhava a votação da proposta de lei conhecida como NIS-2. O que é que acontece agora? Olá, Rui. Muito obrigada pelo convite desde já. A resposta a isso é muito incerta. Na verdade, nós já tínhamos aqui um percurso feito, e bem feito nesta transposição da NIS 2, um bocadinho atrasado por via da instabilidade política. Agora temos mais instabilidade, temos ainda mais incerteza. Portanto, na verdade, no dia em que foi rejeitada a moção de confiança, a própria proposta de lei que estava na Assembleia da República, que era pública, caducou. Portanto, esta proposta que estava anexada a uma autorização legislativa, esta autorização legislativa foi recusada também a proposta que estava juntamente com a autorização legislativa. Portanto, neste momento, aquela proposta que tinha sido, que tinha dado entrada na Assembleia da República no dia 14 de fevereiro, neste momento está totalmente caducada. Portanto, temos que aguardar por próximos passos. Na verdade, tínhamos uma votação planeada para dia 20, que enfim, não aconteceu. E a verdade é que neste momento não sabemos muito bem quais é que são os próximos passos. Sabemos que está também na Assembleia da República uma proposta de um partido de oposição, do Partido Socialista. Essa proposta não é muito diferente daquilo que era a proposta de lei do governo. Na verdade, também não poderia ser muito diferente, na medida em que também já tivemos aqui alguns grupos de especialidade, algumas entidades de supervisão a serem ouvidas também, e, portanto, não poderia, e para além da consulta pública, naturalmente, não poderia fugir muito daquilo que eram os princípios da anterior proposta. Acaba por ser um bocadinho a nossa boia salva-vidas, porque, na verdade, isto não sendo uma proposta de lei, é um projeto de lei, portanto, no limite poderá avançar, mesmo com o governo em gestão. Portanto, neste momento estamos assim, não sabemos quando é que poderá haver esta votação, mas há aqui muita incerteza também nos próximos passos. Como é sabido, a NIS-2 deveria ter sido transposta para a lei nacional até dia 17 de outubro de 2024. Estamos agora em março de 2025 e Portugal continua sem ter feito esta transposição, antevendo-se que só em junho ou julho isso possa acontecer. A que risco está exposto o país com a não transição da diretiva? Enfim, o risco mais óbvio é o risco de importação de coimas por parte da União Europeia. Nós no início do ano já não estávamos de todo a tempo, o nosso prazo era até outubro, não é, de 2024. Neste momento, eu diria que esse é o principal risco, o risco mais imediato, mais material. Mas nós não nos podemos esquecer também do risco das próprias empresas, não é? Porque nós sabemos, e nós, como também trabalhamos com muitas empresas neste ramo, acabamos por perceber que algumas delas estão a aguardar a transposição da diretiva NIS 2 para começar a olhar, de facto, com mais alguma substância para os próximos passos. E a verdade é que, até termos uma transposição da NIS 2, estas empresas que são consideradas como entidades essenciais e entidades importantes acabam por estar expostas a muitos riscos que poderiam eventualmente ser mitigados com a aplicação de medidas de segurança, e de planos de segurança no seu sentido mais lato, com esta transposição da NIS 2. Portanto, eu diria que do ponto de vista do tecido empresarial, o maior risco é sem dúvida esta exposição a vulnerabilidades e a riscos não conhecidos ainda e não estudados, digamos assim. Antes de olharmos para os possíveis cenários futuros, perguntava-lhe em que ponto é que está Portugal em comparação com os outros países da União Europeia. Não está terrível. Nós temos neste momento
salvo erro, 9 países com transposição totalmente concluída. Portanto, temos a Bélgica, temos a Croácia, temos a Grécia e a Itália, temos também Lituânia, Roménia, Eslováquia, Hungria e Letónia. Sendo certo que há aqui 2 países que ainda não têm, por exemplo, a plataforma para registro das entidades. Neste caso será a Roménia e a Letónia, e depois temos o Luxemburgo, que já tem, apesar de não ter a disposição, já tem esta plataforma disponibilizada. Portanto, temos 9 transposições de 27. Portugal faz parte dos restantes 18 que ainda não fez a transposição. Portanto, não estamos sozinhos, ou seja, não somos o pior cenário, não somos o pior país, não somos o pior aluno. Mas de facto já podíamos estar muito mais avançados. Se não fosse esta instabilidade política, já poderíamos ser quase um dos países que transpôs a diretiva. Mas neste momento o cenário é um bocadinho este, portanto temos aqui uma esmagadora maioria que ainda não transpôs a diretiva. Isto também não é, acaba por não ser novidade, não é? Que isto já aconteceu no passado, aconteceu com uma diretiva NIS, que inclusive foi transposta em 2018 e só em 2021 é que tivemos um decreto-lei complementar da transposição da diretiva. Portanto, isto acaba por ser um padrão, não é? Neste momento, vamos ter que aguardar que a instabilidade política passe a estabilidade, e vamos ter que seguir o curso normal, mas certamente não estamos sozinhos. Não é um motivo de orgulho de todo, mas de facto não estamos sozinhos neste ponto. O governo que agora cessa funções já tinha proposto o diploma à Assembleia da República, assim como o Partido Socialista, que tinha avançado com uma proposta. Para este caso, vamos assumir que é o mesmo partido a ser eleito pelos portugueses e a tomar posse no novo Executivo. O que é que acontece ao diploma já proposto, ou o que é que tem de acontecer novamente? Isto vai ser uma resposta muito de advogada, que é um depende. Em primeiro lugar, porque já temos esta proposta do Partido Socialista na Assembleia da República. Na verdade, não proposta, projeto de lei, o que significa que no limite pode seguir com um governo em gestão. Ou seja, pode ficar bastante mais adiantada no momento em que um novo governo tome posse. Assumindo que o novo governo a tomar posse é o PSD, se virmos que este projeto de lei do PS está bastante avançado, que não choca particularmente com aquilo que era a proposta inicial do governo agora em gestão, não diria que o PSD bloqueasse a partir do momento em que toma posse. Não me parece que bloqueie a aprovação em Assembleia da proposta do PS. Um, no caso de não estar particularmente avançado, não sabemos até que ponto é que não pode surgir novamente esta proposta de lei do PSD, com autorização legislativa. Não sabemos até que ponto é que pode ser ou não aprovada esta autorização legislativa, tendo em consideração que não sabemos se existe maioria ou não do próximo governo. Portanto, enfim, novamente é muito instável, é muito incerto, mas acho que vai depender muito do status de discussão e de votação desta proposta do PS que está neste momento na Assembleia da República. A resposta a esta minha pergunta pode ser semelhante, mas acredito que é relevante fazer esta questão. Se, por outro lado, for outro partido a vencer as eleições, o que é que tem de acontecer? Bem, Portugal não é, felizmente, um país bipartidário, não é? Mas a evidência mostra-nos que há 2 partidos predominantes em Portugal, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro. Mas a verdade é que as 2 propostas que deram entrada no Parlamento eram propostas exatamente desses partidos. Portanto, mesmo que seja um partido diferente, isto não vou assumir, obviamente, resultados das eleições porque não é suposto, nem correto, mas se tivermos, por exemplo, um PS a assumir funções e a tomar posse em resultado das próximas eleições, esta proposta que neste momento está na Assembleia da República, um, pelo PS, mantém-se tal qual como está, em formato de projeto de lei, discutida em Assembleia da República e segue os seus trâmites normais de votação na generalidade, votação na especialidade, votação final global. Depois, eventualmente, poderá haver esta necessidade de
fazer um novo draft para publicação e assim seguirá. Portanto, se for um outro partido, vai depender também muito da maioria ou não maioria do futuro governo, se aprova ou não aprova depois também nestas votações que se seguem desta proposta do PS que está na Assembleia neste momento. No vosso contacto com o mercado, sentem que as organizações estão prontas para esta diretiva quando esta for finalmente transposta para a lei nacional? Uma resposta de depende também. Depende muito da entidade, depende muito da dimensão da entidade. Da nossa experiência, nós temos visto que as entidades que são os antigos operadores de serviços essenciais, portanto, energia, transporte, infraestruturas, prestadores de cuidados de saúde, estas entidades, as de maior dimensão, já estão preparadas para os futuros cenários, ou seja, não vai ser um choque para estas entidades. Até mesmo por via da diretiva NIS, mas depois também por via de uma capacidade financeira manifestamente diferente das PMEs, não é? E então diria que estas entidades sim já estão a preocupar-se e já se preocuparam de há uns anos para cá com estas temáticas. E depois temos também aqui um segundo grupo de entidades, que são as entidades que são pequenas e médias dimensões, que não estão ainda exatamente lá, ou seja, têm conhecimento, não têm capacidades, ou não têm tanta capacidade quanto gostariam do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos recursos humanos também, porque é muito importante conseguirmos alocar os recursos humanos suficientes e adequados para fazer cumprir com esta transposição, ou a futura transposição, mas não havendo esta disponibilidade, acaba por ser mais complicado conseguirmos alavancar este processo de mudança. E depois eu diria que temos ali um terceiro grupo, que é o grupo das entidades que não estavam abrangidas pela diretiva de 2016, mas que passaram a estar abrangidas agora. E temos aqui, dentro desta terceira categoria, temos aqui dois tipos de entidades. As entidades que sim senhor, que conhecem, mas que dizem nós só vamos começar a trabalhar com alguma substância quando tivermos uma transposição publicada, e porque depois dizem que também têm muito tempo para implementar, porque a verdade é que no caso, por exemplo, da proposta do PS, temos 120 dias para a entrada em vigor da legislação, e depois ainda temos 24 meses, portanto 2 anos, para o cumprimento destas medidas mais críticas, de gestão de risco e implementação de medidas de segurança, que de facto são aquelas que exigem mais esforço das várias equipas e das várias empresas. E portanto dizem não, então nós temos 2 anos para implementar isto, temos mais do que tempo até termos uma entidade de supervisão que nos bata à porta para verificar o cumprimento. E depois também, dentro aqui disto, temos algumas entidades, isto também já aconteceu, que ainda têm dúvidas da aplicação da Diretiva NIS 2 à sua empresa. Portanto, ainda há muito, por muita pedagogia que exista do ponto de vista das conferências, dos artigos, de perguntas e respostas, e mesmo consultar advogados e tudo mais, continua a haver muitas empresas dentro do tecido empresarial que não sabem se estão abrangidas ou não para esta diretiva. E isso para nós é, sem dúvida, o mais preocupante e é aquilo que exige, de facto, uma maior evangelização deste tema junto desta camada do tecido empresarial. Tendo em conta que já se conhece um diploma, ainda que o mesmo não tenha sido aprovado pela Assembleia da República, o que é que as organizações portuguesas podem fazer para se prepararem de alguma forma para a NIS 2? O primeiro passo é sempre, sempre, sempre a gestão de risco. A gestão de risco tem sido o foco principal da maioria, se não de todos os diplomas que têm surgido nos últimos anos sobre cibersegurança. Portanto, é muito importante nós olharmos para a gestão de risco e percebermos em que nível de gestão de risco é que esta empresa se enquadra, qual é o nível de exposição, quais é que são os cenários de risco, de acordo com o tipo de negócio que é desenvolvido por cada empresa, de forma individual, claro, porque não podemos generalizar os tipos de risco, não é? E esta gestão de risco, esta análise e identificação dos riscos vai permitir que as empresas
consigam redirecionar ou direcionar, se estiverem a começar este processo, os esforços na implementação de determinadas medidas. Portanto, não faz sentido estarmos com muita pressa e com muita vontade a alterar ou a melhorar determinados processos ou procedimentos que não são de todo prioritários para uma empresa. Portanto, nós temos que dar prioridade àquilo que são os cenários de risco mais críticos, os ativos mais críticos e que devem ser protegidos e aqueles que estão expostos a níveis de risco mais elevados. Portanto, eu diria que a gestão de risco é demorada, é desafiante, sim, mas que depois permite também à organização redirecionar os seus esforços, porque lá está, sabemos que isto exige muito esforço das organizações, então temos que garantir que este esforço é redirecionado para os ativos certos e para os processos certos, para garantir que as coisas funcionam da forma mais smooth e célere possível. Depois também diria que não precisamos de todo de uma transposição de uma diretiva NIS2 para começar a aplicar este tipo de medidas de segurança, até porque esta diretiva e a esmagadora maioria dos diplomas europeus em matéria de cibersegurança fala e é muito baseado em frameworks de referência para a cibersegurança. E, portanto, temos aqui uma ISO 27001, temos uma NIST Cybersecurity Framework, portanto, todas estas frameworks conseguem ser adaptadas, enfim, estudadas e adaptadas à realidade da organização e depois a partir daí podemos começar a olhar de facto para os cenários de risco e para as medidas de segurança que podemos implementar. E eu acho que se as empresas de facto estiverem a aguardar uma transposição de uma diretiva NIS2 para implementar medidas de segurança, corremos o risco de ter um tecido empresarial demasiado focado em checkbox. Portanto, temos tratamento de incidentes, ok, temos aqui um plano, um procedimento de resposta a incidentes, checked. E isso aí é exatamente aquilo que não se pretende com uma diretiva NIS2. Pretende-se que haja uma alteração da cultura, que haja aqui uma harmonização ao longo de todos os países da União Europeia, mas que exista uma mudança de paradigma da cultura das organizações e essencialmente resiliência, que é muito disso que fala também a diretiva NIS2. E, portanto, esta resiliência, esta cultura não se garantem nas organizações só a preencher listas e pôr o tique no está feito e, portanto, não nos podem apontar isto como uma não conformidade com a diretiva. Portanto, eu diria que se pegarmos nestas frameworks, conseguimos fazer de facto um bom trabalho prévio de antecipação daquilo que vão ser as exigências da NIS2 e depois, obviamente, quando tivermos uma transposição e quando tivermos quando tivermos a diretiva NIS2 em plena aplicação em Portugal, vai ser um choque muito menor para o tecido empresarial se isto for feito com alguma antecedência. Mafalda, obrigado pela sua disponibilidade e visão sobre o tema. O IT Security Watch volta no próximo mês para mais um episódio com um novo convidado.